Prosseguindo a história da igreja, estamos no livro 2, na lição 2, o número 7 do nosso material didático diz Constâncio II. Bom, passando essa fase de Constantino ele morre no ano 337 da era cristã, lembre-se, esse período em que ele supostamente se converteu, lá em 312, né, ele ficou como um cristão, ele só foi ser batizado, segundo a história, já no leito de morte, ele nunca se batizou. Nós sabemos que realmente não tem como ele dizer que ele foi um cristão. Pois bem, depois da sua morte em 337, o que vai acontecer? Os filhos daquela mulher que ele também mandou matar, né, ficaram esses 3 filhos e eles vão dividir o império. E esses filhos, a partir de agora, eles serão membros dessa religião que ela vai defender claramente por toda a história dela o direito de matar para implantar o reino de Deus. Por quê? Porque eles acreditam que eles estão implantando o reino de Deus. Tanto que será desenvolvida uma teoria chamada teoria da guerra justa ou teoria da guerra santa. Os muçulmanos, eles não foram os criadores da teoria da guerra santa. Quem cria é um católico, Agostinho de Hipona. Então, a partir desse momento agora, eles vão defender que eles estão implantando o reino de Deus, ok? Vão defender que estão implantando o reino de Deus e que eles têm direito de fazer guerra para acabar com o mundo mal. É isso que eles vão estar dizendo. Eusébio de Cesareia, ele acreditava nisso e a Igreja Católica acreditava nisso. E terá Papa que ele vai anunciar, nós veremos que ele vai anunciar, olha, nós estamos implantando um reino que ele vai chamar do Sacro Império Romano Germânico, que seria o reino de Deus para durar 1000 anos. Só que já se passaram 1700 anos, então aquela não era a implantação do reino de Deus. É fácil ver que eles estavam errados. Eles disseram que estavam implantando o reino de Deus ali nos anos 300, 400, e esse reino está profetizado que seria 1000 anos, então já se passaram 1600 anos, ok? E esse reino não se cumpriu, já passaram-se mais de 1000 anos. Então, não tem como ser verdade. E agora, então, nós vamos falar sobre Constâncio II, um dos filhos de Constantino, né, um dos principais, e como eles vão começar a reagir em relação às outras igrejas. Porque agora vai ter um imperador com uma força e um desejo de matar os cristãos que eles chamam de hereges. Okay? Eles vão desenvolver daqui para frente até campo de concentração para perseguir esses cristãos que eles chamavam de hereges, que não concordavam, entre muitas coisas, o batismo de recém-nascido. É a característica desses que eles estão normalmente chamando de donatistas. Todos os que estão discordando nesse período, eles estão chamando de donatistas, tá bom? Por causa de Donato, aquele pastor que discordou de Constantino e acabou sendo exilado. Bom, então Constâncio II, filho de Constantino, foi imperador do ano 337 ao ano 361 da era cristã, porque ele dividiu o império com os seus outros 2 irmãos, tá bom? Mas logo aconteceu que um irmão dele morreu e o império ele foi dividido em 2. E é interessante que isso vai influenciar até na Igreja Católica. A partir desse momento, nós podemos dizer que o império, a Igreja Católica, ela se divide em 2. Por quê? Porque quando eles dividem o império, qual era a capital do Império Romano nesse momento? Acredite, não era mais Roma. Constantino havia construído uma cidade especial, num ponto mais estratégico, de melhor comércio, né? Uma cidade para ser a capital de Roma. Essa cidade ficou conhecida como Constantinopla. Hoje ela se chama Istambul. Então, essa cidade acabou que ela se destacou mais do que Roma. Tanto que a cidade de Roma será saqueada pelos bárbaros ali no 5º século da era cristã, no ano 476. Já a cidade de Constantinopla ela só vai cair lá no ano 1453, quando já existia canhão, porque era uma muralha, uma cidade muito rica. Como desde o começo ela era rica, então começou a se destacar aquela igreja.
E aquela igreja então tinha um patriarca que era praticamente no mesmo nível do Papa. E essa igreja ela vai até começar a se dividir de Roma em termos de doutrina. Por exemplo, tinha um imperador que ele era ariano. Naquela doutrina que nós discutimos no outro tópico, né? Ele achava, ser ariano significava achar que Jesus Cristo, Deus, morreu na cruz, mas ele era um Deus menor, que tinha sido gerado, então podia morrer. Ele não seria o Deus eterno. Essa era a questão de Ario. Bom, a questão de um imperador se tornar ariano é porque os arianos eles eram rivais dos católicos romanos, que seguiram o credo de Atanásio. O Deus eterno morreu na cruz. O credo de Atanásio resumia nisso, né? O Deus eterno morreu na cruz. Então, quando o imperador era ariano, ele perseguia os católicos romanos. Então, a partir desse momento, já vai haver uma divisão entre os católicos romanos e os católicos de Constantinopla. O próprio Atanásio, né, do credo atanasiano, que era contra Ário, o próprio Atanásio ele será exilado por diversas vezes. Vinha um imperador tolerante, Atanásio ele era bispo em Alexandria, Alexandria estava no governo de Constantinopla, do imperador de Constantinopla, lembre-se que são dois imperadores, né? Então o imperador de Constantinopla governava o Egito. Então Atanásio estava lá no Egito, quando o imperador ele simpatizava com a doutrina de Ário, ele exilava Atanásio. Diz que ele foi exilado cerca de 5 vezes. Então você vê como vai ser a divisão na Igreja Católica e no Império Romano, que ele estava dividido. Era na história chamado de Império Romano do Ocidente, que estava com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente, ele vai cair cerca de 1000 anos depois, mas o Império Romano ele vai cair em cerca de 140 anos, mais ou menos, vai cair no ano 476. Então, em cerca de 140 anos, o Império Romano cai, mas o Império de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, vai continuar existindo, tá ok? Então, esse Constâncio II, ele é o imperador que vai ficar na parte ali do Império Romano de Roma, tá ok? E o irmão dele, Constante, que o outro, Constante I, vai ficar na outra parte do Oriente.